Estamos cercados por objetos que aprendemos a considerar meras antiguidades. Louças bonitas sob vidro, vasos elegantes, xícaras delicadas de épocas passadas. Passamos por elas, admiramos a habilidade dos antepassados e seguimos em frente, sem duvidar por um segundo da plaquinha com a data. E é aí que mora o erro. É justamente nesses objetos frágeis que está escondida a rachadura por onde se vê um passado bem diferente. A ideia é simples e desconfortável. Vivemos dentro de um cenário. O passado foi reescrito. E as tecnologias que nos vendem como o auge do progresso do nosso século são apenas pálidos resquícios do que possuía uma civilização que desapareceu da face da Terra não faz tanto tempo assim. E dá para provar isso sem precisar de pedras misteriosas ou metais enigmáticos. Basta um único objeto que existe em quase todo museu e até no aparador da sua avó. Tão comum que ninguém leva a sério. Mais fino que papel, mais sonoro que vidro, e guarda uma pista que tira o fôlego da história oficial. Estou falando da porcelana. E daqui a alguns minutos você não vai conseguir olhar para ela do mesmo jeito. Cada peça desse jogo de chá tem a mesma espessura de parede. Não aproximadamente igual, nem parecida a olho nu, mas idêntica com precisão de centésimos de milímetro. Se você passar um instrumento de medição preciso por 2 xícaras do mesmo conjunto, a diferença será tão insignificante que dá para culpar o tremor da mão de quem mede. E as próprias paredes são mais finas que uma folha de papel. O material deixa a luz passar, como se não fosse argila queimada, mas ar solidificado. Nos explicam que isso é feito à mão, com torno de oleiro. Artesãos talentosos e servos, trabalhando à luz de achas de madeira, inspiração entre o trabalho no campo. Uma lenda bonita. Só tente mentalmente repetir esse feito. Moldar com as mãos 1000 peças não apenas parecidas, mas geometricamente idênticas. Iguais, como reflexos umas das outras. Para um ser humano isso é impossível. Nem mesmo um mestre com a mira de um atirador de elite consegue. A mão cansa, o olho embaça, no 100º item já aparece variação. No 500º, o cansaço cobra seu preço. Uma pessoa viva não é uma máquina. E o que temos diante de nós é precisão de máquina, estampagem industrial da mais alta qualidade, repetida 1000 vezes sem falha alguma. E isso é só a ponta do iceberg. Basta perguntar a um físico o que acontece com essa massa no forno, e a imagem tranquila começa a rachar por todas as costuras. Queimar muita madeira não é suficiente. Para manter 1400 graus uniformes em todo o volume de um imenso forno, é preciso uma injeção forçada de ar pressurizado. Cadê esses sopradores, dutos, os vestígios de complexos industriais? Em vez de ruínas de engenharia, nos mostram oficinas aconchegantes com homens trabalhando devagar. Comovente e impossível. Mas o que realmente acaba com tudo é outro fator: a retração. Durante a queima, a massa encolhe 15%, às vezes até 20%. Você modela um tamanho, tira do forno outro, 1/5 menor. A retração depende da umidade, da temperatura em cada ponto, do tempo de forno. Num forno a lenha sem sensores, controlar isso em 1000 peças é fisicamente inviável. Elas sairiam diferentes, umas menores, outras mais tortas. Mas são como clones. E mais um detalhe. Não existe cemitério de refugos. Na queima artesanal, até 70% das peças iriam para o descarte. Cadê as montanhas de porcelana quebrada ao redor das fábricas? Cadê os projetos de engenharia dos fornos em vez dos desenhos dos artistas? A sensação é que os jogos de porcelana foram tirados prontos de caixas. E para entender de onde vieram essas caixas, é preciso olhar para a química. E tem a porcelana que leva metade da composição feita de osso queimado de gado. A cinza de osso, para dar transparência e resistência, chega a 50% da massa. Agora faz as contas. Centenas de milhares de peças. São toneladas de ossos, matadouros gigantescos, logística de coleta e calcinação até virar fosfato puro. O cheiro de uma produção dessas seria insuportável. Nenhum governante colocaria isso perto da residência dele.
E nas gravuras antigas, fábricas limpinhas no meio de parques bem cuidados, senhoras com sombrinhas. Isso não é produção, é vitrine. Na verdade, são depósitos de distribuição do que conseguiram encontrar. E aí tem um mistério à parte: o esmalte. A dilatação térmica dele tem que combinar perfeitamente com a base, senão a camada vítrea fica cheia de rachaduras ou descasca. Hoje em dia, esse par é ajustado em laboratório com análise espectral. Já a porcelana ideal surgiu como se fosse do nada, sem séculos de tentativas e erros básicos. E aí surge a questão da escala. Divida toda essa quantidade de louças pelo número de famílias nobres daquela época. Vai dar que cada conde tinha que manter umas 50 baixelas e quebrar uma por dia para dar sorte. Os números não batem de jeito nenhum. Só restam duas opções. Ou havia muito mais gente do que nos contam, e a catástrofe que dizimou essa população aconteceu bem recentemente. Ou a produção era automatizada, funcionava 24 horas por dia e abastecia uma civilização de milhões de pessoas, que foi apagada dos livros de história. E é aqui que surge a pergunta que muda tudo. Será que isso é mesmo louça? Preste atenção no som que a porcelana faz. Um som puro, longo, agudo. É um dielétrico e um ressonador excelente. Existem vasos de 2 a 3 metros de altura, nos quais é impossível colocar flores simplesmente por causa do tamanho. Para que servem? E se esses utensílios elegantes e esses gigantes não fossem enfeites de mesa, mas sim parte de algum sistema técnico, iluminação, comunicação, transmissão de energia pelo ar, algo que poucos conheciam e que depois todos esqueceram? Parece fantasia, mas existe um objeto que transforma essa fantasia em um fato da engenharia. Agora expliquem como isso era feito manualmente. O mestre corta a argila crua escura e não vê o resultado. A massa só se tornará transparente após a queima em alta temperatura. Um erro de fração de milímetro. E o rosto no retrato fica distorcido. Para criar algo assim, é preciso traduzir tons de cinza em microns de espessura e remover a camada exatamente na profundidade determinada. Isso é um problema inverso para uma máquina de controle numérico, uma fresagem tridimensional baseada em modelo matemático. Fazer isso à mão é tão impossível quanto entalhar um microchip com uma faca. E, no entanto, há muitos litófanos nos museus. Então, existiam máquinas, escaneamento, transferência da imagem para o material. E aí os vasos gigantes se encaixam. A argila crua com essa massa certamente cederia sob o próprio peso. As paredes inferiores não suportariam os níveis superiores. Ela só conseguiria manter uma geometria perfeita se endurecesse instantaneamente. E isso já não é queima, é moldagem a frio. Massa líquida, um geopolímero, derramado em um molde e endurecido até ficar com a sonoridade do vidro. Uma única matriz explica tudo de uma vez. Tanto os milhares de objetos idênticos quanto a ausência de retração e os tamanhos impossíveis. Só resta uma pergunta, a mais difícil: para quem tudo isso foi moldado? Naquela época, as fábricas imperiais não produziam porcelana. Elas a tomavam para si. Repare num detalhe. Em muitos objetos antigos, o selo está por cima do esmalte, por cima do verniz. Ele se desgasta, foi aplicado claramente depois da peça em si. Não é a assinatura do criador, é o número de inventário de quem encontrou o alheio e declarou como seu. Sendo assim, vivemos num mundo onde o sentido das coisas se perdeu. Só restou a forma. Observe os contornos de vasos e sopeiras antigas. Laterais caneladas, tampas em forma de cúpula, muito ouro, armações de metal. Tudo isso lembra suspeitamente isoladores de linhas de alta tensão. O ouro é um excelente condutor. E se as tigelas fossem capacitores, e os vasos, ressonadores de campo, partes de um sistema de energia doméstica que captava a eletricidade literalmente do ar? O mesmo princípio que Nikola Tesla tentava alcançar. Nós despejamos sopa nesses aparelhos como alguém que encontra um dispositivo complexo e o adapta para usar como tábua de cortar.
preservamos a casca e perdemos a função. E se isso for verdade, os vestígios daquela rede elétrica devem ser encontrados não num único país, mas em todo o mundo ao mesmo tempo. Isso também é confirmado pela logística. Dizem que as matérias-primas eram transportadas por milhares de quilômetros em estradas de terra esburacadas, em carroças sem molas. Com estradas assim, a porcelana custaria dezenas de vezes mais que o ouro, mas ela era acessível até para a classe mercantil. Um absurdo econômico, a menos que o transporte fosse completamente diferente e a produção fosse local, baseada em mapas únicos passados por alguém. Um dia, esse legado foi exposto. As exposições mundiais de meados do século retrasado. O Palácio de Cristal, montado em questão de meses, milhares de peças impecáveis como se saídas do nada. Ontem, cavalos e fornos. Hoje, gigantes de vidro e obras-primas de precisão. Parece que não foi uma vitrine do progresso, mas sim uma grande liquidação de coisas desenterradas, apresentadas como invenções próprias. Por isso, depois das exposições, as tecnologias se perdiam, fábricas fechavam, segredos desapareciam. Mostraram, venderam, esconderam as pistas. E a prova de que o mundo anterior realmente pereceu está literalmente debaixo dos nossos pés. E esse emaranhado tem uma assinatura impensável para a Era de Ouro da Nobreza. A análise espectral de tintas antigas encontra elementos de terras raras, urânio, compostos que hoje são usados na eletrônica e no espaço. Um púrpura impossível de se obter com métodos comuns. Ouro aplicado em camadas de poucos átomos. Tanta complexidade para um simples prato não faz sentido, a menos que o prato estivesse cumprindo funções que nem imaginamos. Há também uma pista silenciosa nas pessoas. Se milhares de artesãos trabalhassem durante séculos com chumbo no esmalte e mercúrio na douradura, eles morreriam cedo e em massa, e enormes cemitérios se espalhariam ao redor das fábricas. Mas não existem, nem registros, nem sepulturas. Isso significa que o processo era sem uso de mão de obra e automatizado. Junte tudo. Vivemos sobre as ruínas de uma civilização que pereceu numa catástrofe no século retrasado. Aos novos donos do mundo bastou um cálculo simples. Se as pessoas descobrirem quem foram seus antepassados e que poder possuíam, não se consegue mais controlar a multidão. É impossível obrigar alguém a descer numa mina por alguns trocados, se ele sabe que o bisavô tirava a energia do ar e que um robô moldava a louça para ele. É por isso que no museu não se pode tocar nas peças. Não é o esmalte que protegem, é o medo de que, sob seus dedos, vocês sintam a verdade. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.